Eu cumprimento a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, seja bem-vindo ao meu canal. Deus abençoe todos os inscritos que se inscreveram no meu canal. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva, não deixe de se inscrever. Abaixo está escrito inscreva-se e deixe o seu comentário abaixo, amém? Queridos, nós vamos estudar as lições bíblicas da escola dominical. Nós estamos estudando o quarto trimestre. O governo divino em mãos humanas. Liderança do povo de Deus em 1ª e 2ª Samuel. Nós estamos estudando os livros históricos de 1ª e 2ª Samuel. Então, hoje nós chegamos na lição 8, né? O assunto nós vamos falar nessa manhã, né? Estou gravando o exílio de Davi. Então, nós vamos falar um pouquinho da vida de Davi. Abra a lição 8. Fala o seguinte: o exílio de Davi. Textual. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefes deles. E eram com eles uns 400 homens. 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 e 2. Verdade prática, dos muitos conflitos que vencemos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e formação do nosso caráter segundo o modelo de Cristo. Queridos, eu coloquei o significado da palavra exílio. Exílio é isolamento para fora de um lugar. Isolamento é convívio social, solidão e expulsão. Nós vemos a história de Davi, né? Davi, quando ele venceu o Golias, né? Nós vemos que aquelas mulheres, né, dava graça, né, para Davi, né? Ele venceu 10 milhares, Saul milhares, né? E nós vemos que Saul ele ficou furioso, né? Veio no seu coração, né, o ciúme, a inveja. Então, nós estamos estudando o livro de 1 Samuel, né? Nós vamos estudar a partir do capítulo 18, né? Que fala sobre a história de Davi. Aqui fala que Davi, ele teve uma amizade com Jonatas, né? E nós vemos que Jonatas, né, ele tinha uma grande amizade com Davi. E através disso, seu pai teve o ciúme, né, dessa amizade que Davi teve com Jonatas, né? E nós vemos que ele, né, ajudou Davi, né, também na sua fuga, né? Então, queridos, espera só um pouquinho que eu esqueci uma coisa aqui. Fica aí, aguarda aí, queridos. Então, queridos, voltei. Então, queridos, e a Bíblia diz que ele teve uma amizade, né, espiritual. E nós vemos que aqui fala: sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de toda a cidade de Israel saíram ao encontro do rei de Saul, dançando em danças, com adufes, com alegria, com instrumento de música. As mulheres, tangendo, responder umas outras, diziam: Saul feriu milhares, porém Davi seus 10 milhares. Então, queridos, nós vemos que Davi, né, ele era valente. Então, nós vemos aqui o significado de Davi. Davi, ele era amado. O significado de Davi é amado. Então,
Davi, ele foi, né, um grande guerreiro, né? Ele venceu o filisteu. E nós vemos que a Bíblia diz que Saul tentou matar, né, através até da sua astúcia, né, para casar com uma das suas filhas, né, a Merabe e a Mical, né? A Mical foi, né, Davi foi o genro, né, de Saul. E nós vemos que Mical amava Davi, né? E nós vemos que a Bíblia diz que a sua própria esposa Mical avisou Davi, né, para ele fugir, porque Saul ia matá-lo, né? E nós vemos que a sua própria esposa, né, avisou ele, né, para ele fugir, né? Então nós vemos que a Bíblia diz que ele nem fugiu pela porta, né? Ele fugiu, né, pela janela no palácio. Nós vemos que a Bíblia diz, né? Aqui, irmãos, nós vamos falar. Eu coloquei anotado aqui no meu caderno algumas coisas interessantes. Aqui fala adulão, né? A palavra adulão significa refúgio, esconderijo, e justiça do povo. Então, Deus permitiu Davi, né, ir para essa caverna. Ali ele se escondeu, né, ele fugiu do rei de Davi. Davi estava Davi não. Saul estava à sua procura para matá-lo, Davi, né? Então, nós vemos que Davi se abrigou nessa caverna, né? A caverna de Adulão. Então, a Bíblia diz que não foi só eles, né? Foram os homens endividados, né? A Bíblia diz que foram os homens endividados, né? O versículo 2 fala, né? Versículo 22, versículo 2, fala que achou todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado. Então, queridos, era todo homem de espírito desgostoso, né? O povo estava sem ânimo, né? E estava ali Davi, né? Para ajudar aquele povo. Ainda fala, e se fez chefe deles, e era uns 400 homens. Então, amados, Deus permitiu Davi estar ali, né? Passando aquele conflito, né? Aquele sofrimento. Mas nós vemos que Deus aprovou, né, a sua liderança. Ele foi um líder daquele povo, né? Ele foi rei de toda Israel. Então, nós vemos que aqui fala que, ó, nós vamos falar de duas fases rumo à jornada de Davi. Vou colocar aqui. Rumo à jornada de Davi se divide em duas fases. Então, a primeira fase, ele subindo ao palácio. Subindo ao palácio, Davi é ungido. É ungido rei. E vence Golias.
essa é a primeira fase de Davi, né? Nós vemos que Samuel, né? Deus enviou Samuel para ungir o primeiro rei, que era o rei Saul, né? O povo queria rei, né? Então, Deus concedeu o rei para o povo de Israel, né? Que era Saul. O povo clamava um rei, né? Então, nós vemos que Saul, ele era valente também, ele era de boa formosura, ele era belo. A Bíblia diz que ele era belo, era bonito, né? Então, Deus, né? Nós vemos que Saul, né? Ele desobedeceu a ordem de Deus. Deus pôs ele no reinado, né? Mas ele desobedeceu a ordem de Deus, né? E nós vemos que Deus colocou, né? Davi, né? Ele era pastor de ovelhas, né? A Bíblia diz que ele era humilde, né? E nós vemos que aqui a fala, primeiro subindo ao palácio, né? Davi é ungido rei. Então, Samuel ungiu Davi como rei. E ele vence Golias, né? Aquele povo todo de Israel, né? Um jovem, né? Ele veio a Bíblia diz que ele veio com pedras no nome do Senhor. E uma das suas pedras atingiu a testa de Golias. E Golias caiu, né? E nós vemos que Golias, a sua altura era 2,90 m. Eu coloquei 2 metros, irmão. Quero pedir os irmãos perdão no outro vídeo aí. É 2,90 m. Amém? Então, a sua altura foi 2,90 m. E nós vemos que ele venceu, né? Davi venceu aquele grande Golias, né? Então, agora a segunda aí, queridos, a segunda fase, ele descendo a caverna. Davi, aqui, querido, aqui já é Davi, né? Já é vítima de ciúme, de inveja e medo, né? Então, a segunda fase, descendo a caverna, Davi já, né, o próprio Saul estava com ciúme dele, né? Aqui a Bíblia diz que Saul venceu milhares, né? E Davi venceu 10 milhares, né? As mulheres, né, achavam graça, né? E nisso, né, veio a sua inveja, né? Davi, ele crescendo, né, a mais, porque a Bíblia diz que ele era o menor, né? Então, depois nós vemos que ele entrou nessa caverna, né? Ele passou aquela situação, né? Não só ele, né? Mas 400 homens, né? Estavam endividados, né? Então, queridos, Deus permite nós também entrar na caverna, né? Para provar nós, né? Deus, ele nos molda, né? Então, nós vemos que Saul perseguia Davi, né? Davi já estava com medo, né? E Saul estava com a tentativa de matar ele, né? Homicídio, tentar matar Davi. Então, queridos, nós vemos que Davi, ele venceu, né? Tudo isso, né? Então, nós vemos que Deus permitiu ele entrar na caverna de Adulão, né? Então, nós vemos também que Saul mata todos os sacerdotes de Nob, né?
ele mata todos os sacerdotes. E nós vemos que Davi, né, ele era da tribo de Judá. Então, aqui a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 22, né? Mais para frente nós vamos estudar 1 Samuel capítulo 18 até o 31, que vai falar sobre a história de Davi. Então, que fala, Saul mata todo o sacerdote de Nob, né? E ouviu Saul que já sabia de Davi todos os homens que estavam com ele, e estava Saul em Jebé, debaixo de uma árvore em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: ouvi, peço-lhe, filhos de Benjamim. Então Saul, ele era da tribo de Benjamim. Dava-nos filho de Jessé. O filho de Jessé é Davi. Então, a todos vós terras e vinhas. Então, queridos, nós vemos que Davi também, ele abrigou os seus pais, né? Ele abrigou os seus pais na terra de Moabe, né? Está na lição aí. Queridos, eu vou fazer só um resumo, né? Uma pré-aula da lição. Amém? E aqui fala que Davi e o amor com seus pais, protegendo seus pais. Davi não é conhecido apenas como um grande líder, mas também como um bom filho. Ele teve todo o cuidado especial para com seus pais. Foi até Moabe, porque já sabia que ele precisava de um lugar seguro e é para habitar desde o modo que estava afastando os territórios de Saul. Então, queridos, Davi, ele estava na fuga, né? Porque Davi, né? Ele estava sobressaindo não si próprio, né? Mas em Deus, né? Deus estava abençoando, né, a sua vida. Então, Saul, ele estava com inveja, né? A sua liderança de Saul estava caindo e de Davi estava, né, subindo. Então, nós vemos que Saul, né, ele estava caindo a sua liderança, né? Estava em decaída. E de Davi estava sobressaindo. Então Saul, ele não fez o que Deus mandou, né? Nós vemos a história de Saul. Deus mandou Saul matar todos os amalequitas, né? Mas ele poupou a vida do rei Agag, né? E também algumas coisas do seu rebanho. E nós vemos que Saul, ele fez, né, o papel de sacerdote, fez o sacrifício, né? E nós vemos que ele não esperou Samuel, né? Os 7 dias, não esperou Samuel. Ele fez seu próprio sacrifício, né? Então, queridos, Davi, ele foi um grande líder, um grande rei, né? Ele obedeceu a ordem de Deus. Ele teve erros, né? Mas ele se arrependeu, né? E nós vemos que Saul, ele pecou contra Deus, mas ele não se arrependeu. Então, nós vemos aqui que foi até Moabe, né? Davi protegeu os seus pais, foi até Moabe, porque sabia que ele precisava de um lugar seguro para habitar desde modo estava afastando os territórios de Saul. Há um propósito especial, procurar Moabe. Diversos escritores afirmam que desses laços familiares, então, Ruth era a bisavó de Davi. Então, nós vemos que era através da avô, né, Moabita Jessé, pai de Davi. Então, eles foram abrigados, né, protegidos naquela cidade, né. Então,
Davi foi um bom filho, né? Ele não se protegeu a si próprio, né? Ele protegeu aqueles homens, 400 homens, e os seus pais também, né? Seus pais estavam sabendo que ele tinha fugido, né? Porque ele estava sendo perseguido, né? Por Saul, né? Saul queria matá-la, ele, né? E nós vemos que Saul tocava sua harpa, né? A Bíblia diz que Davi tocava sua harpa, né? E Davi, quando ele tocava sua harpa, né? O espírito mal que estava em Saul, né? Não, mesmo assim não saía, né? Ele pegou a sua lança e colocou em Davi, né? 2 vezes, mas não atingiu Davi, né? Deus deu livramento para Davi. Então, queridos, Deus também, ele nos permite, né, entrar nessa caverna de Adulão, né? Aqui fala que é para nos amadurecermos, né? Então, aqui fala a lição. As inúmeras situações difíceis que o seguidor de Cristo passa na caminhada cristã pode servir de amadurecimento e crescimento na vida espiritual. A lição dessa semana mostra que Davi cresceu como homem de Deus no exílio. Embora o sofrimento vencido ali e causasse períodos bastante desconfortáveis. Entretanto, é claro que Deus trabalharia na vida de Davi a fim de prepará-lo para reinar no lugar de Saul, nos momentos de solidão no deserto. Então, queridos, nós vemos que ele estava no palácio, né, o Gabão, mas Deus colocou ele, né, para provar a fé dele, né? Colocou ele lá na caverna, dentro da caverna de Adulão, né? Deus protegeu a vida de Davi. Davi teve que fugir, né? E ali ele experimentou, né, a sua vida como um bom líder, né, como um bom rei. E Deus aprovou a sua liderança, né? Ele foi um grande rei de toda Israel. Então, aqui também fala, o crente deve tirar preciosas lições para a vida espiritual dos muitos conflitos vivenciados. Então, querido, nós devemos vencer tem vezes que acontecem coisas em nossas vidas, né? Deus permite acontecer, né? Mas nós vemos que se nós crermos em Deus, termos a paciência, como teve Jó, a paciência, né? Foi provado. E nós vemos que Deus, ele nos aprova, né? Como aprovou Davi, mesmo ele saindo da sua própria cidade, né, para ir para a cidade para ir para Adulão, na caverna de Adulão, né? Então, Deus permitiu isso, né? Então aqui fala, a caverna de Adulão era um lugar de refúgio para Davi e seus amigos. Então, ele não pensou só nele si próprio, né? Mas ele pensou naquelas pessoas que estavam endividados, né? Estavam sem esperança nenhuma, né? Então, amados, eu coloquei só aqui, né, um breve resumo, né? Uma pré-aula. Espero que vocês gostem, né, dessa aula. E não deixe de deixar seu comentário aí, né? Deixa aí seu joinha. E você que não se inscreveu, se inscreva no meu canal. E que Deus possa abençoar todos vocês. Amém?